Depois da pausa, vamos recomeçar nossos trabalhos. Vamos ouvir agora a segunda palestra da manhã, depois da introdução do cardeal, e o primeiro relatório de Sua Excelência, o secretário. Será o nosso relador, muito grato hóspede, Dom Pascoal Chávez Villanueva, mexicano, nascido em 1947, professo da Sociedade Salesiana de São João Bosco. É presbítero desde 1973 e desde 2002 até 2014 ele foi reitor maior da Sociedade Salesiana e, como tal, nono sucessor de Dom Bosco. Enquanto moderador supremo do seu instituto, ele foi também um grande chanceler da Pontifícia Universidade Salesiana. Atualmente, ele anima toda a família salesiana através de conferências e pregações. Dom Pascoal, à luz da sua experiência carismática, nos propõe um relatório sobre o tema Os Jovens Hoje e a Vida Consagrada. Com o senhor a palavra. Depois de ouvir as palavras autorais do Santo Padre, de Sua Eminência, o Monsenhor Carvalho, vocês devem conformar-se com as minhas. Irmã Inês dizia que não era bom dormir, mesmo se estavam cansados. Eu digo que na minha conferência vocês podem dormir, porque foi aquele padre que foi no psicólogo e o psicólogo, dentre outras coisas, perguntou para ele, mas lhe acontece que você fala, que o senhor fala enquanto dorme? E ele diz, se eu estou dormindo, como é que eu vou me dar conta se estou falando? Mas o que posso dizer é que enquanto eu falo, outros dormem. Então, enquanto eu falo, vocês podem dormir. Bom, o tema que me foi proposto para oferecer e compartilhar com vocês é este tema, Jovens e Vida Consagrada. O que quer dizer que nos sintoniza com certeza com o tema do sínodo, porque a tríplice perspectiva a qual somos convidados a enfrentar o tema Jovens, Fé, Discernimento Vocacional, quer dizer que nos coloca numa grande sintonia, já nos foi dito, que será a forma com a qual a Congregação para os Institutos e Sociedades de Vida Apostólica quer dar também sua palavra ao sínodo. Não há dúvida que o ano da vida consagrada, em 2015, foi um momento de graça. Neste momento, que não podemos esconder, estático, de parada, que estamos vivendo, o Monsenhor Monsenhor Carvalho desse momento de crise, eu diria também de inverno. Então, por que foi um momento muito bonito? Porque o Papa nos convidava e nos dizia coisas, antes de mais nada, olhar o passado com gratidão. Escrevemos belíssimas páginas para a vida da igreja e da sociedade. Podemos também ser orgulhosos desse ponto de vista. Nos convidava a viver o presente com paixão e a abraçar o futuro com esperança. Porque esta esperança não está fundada no poder dos nossos recursos, mas em Deus. Ele fez surgir dentro da igreja como uma expressão da Sequela Christi. Nós ouvimos já a intervenção precedente e irá adiante até o fim. O cardeal dizia que a vida religiosa nasceu no momento em que pessoas que conheceram Jesus ficaram tão fascinados, tão encantados, que deixaram tudo para segui-lo. E por isto a vida religiosa nunca vai terminar, nunca vai terminar.
podem acabar as congregações, as ordens, os institutos. E aqui, lembra-me o que dizia aquela vez em que um dos superiores gerais, um dos grupos da família religiosa, disse, vendo a situação das dificuldades, das crises vocacionais, disse: mas, padre, a nossa congregação não vai acabar, não é? E disse: basta ver a cruz. Deus deixou morrer Jesus. Então você pode imaginar. O que nos diz que vai viver para sempre a vida religiosa enquanto houver igreja. As congregações, as ordens, são chamadas a se renovarem, a surgir, a desaparecer, mas nós estamos vivendo uma situação que pode se chamar de um novo humanismo, sem a qual dificilmente conseguiríamos entender o mundo dos jovens, ao qual estamos tentando nos dirigir. Papa Francisco diz: devemos escutá-los. E devo dizer que eles, a primeira coisa que querem é serem escutados. Vou ler, por exemplo, o que escreve um dos grandes para mim, daquela geração, da última geração, aqueles nascidos de 2004 em diante. Esse jovem, que agora já está com 20 anos, se vocês leram, por exemplo, o seu blog na República, vocês ficariam fascinados. Veja como ele se apresenta, ele. Alguém nos chama a geração Y, aquilo que nós que nascemos com o smart na mão, depois que cada um com seu livro apanhou o éxito e os jovens que nos precederam, aqueles que se chamam os milênios. Então, só sobrava uma última letra do alfabeto, a Z. Eu tenho 20 anos. Escreveu já um livro, que é um best-seller. Foi traduzido em muitas línguas, em que ele conta a história do seu irmão com a síndrome de Down. O meu irmão fala com os dinossauros. Então, muitas etiquetas, muitas generalizações. Então, como aconteceu quem foi jovem antes do que nós. Então, assim, andando pelas escolas, eu tive a ideia de começar a entrevistar os jovens e comecei a rodar pela Itália inteira. Esse rapaz de 20 anos, que tem o seu blog, que lhe publica a República, esse é um cotidiano importante. Então, é um rapaz que escuta os rapazes. Então, mais eu ouvia eles e mais eu me convencia. Achar que não, o ponto não era achar modelos, mas dar voz aos jovens, dar voz aos rapazes, visibilidade. Escutar as perguntas que merecem ser escutadas. O Papa Francisco diz: não vamos dar respostas a perguntas que não são colocadas. Nós temos que nos converter para poder dar as respostas daquilo que eles realmente esperam. No início, eu realmente pensava que o projeto era mais dirigido aos adultos, mas devo dizer que cada geração foi aprovada pela precedente, de Gramsci a Pasolini. Os jovens não são mais aqueles de uma vez. É um grande clássico. Eu entendi que isto devia ser dirigido a todos os que tinham vontade de nos escutar. A grande diferença entre nós e os jovens que nos precederam, ou seja, os milênios, ou seja, aqueles que nasceram até 84, desde 84 até 2000, é que nós somos os primeiros verdadeiros nascidos digitais, do social ao Netflix. Nós vivemos num mundo personalizado que está sempre em contato, nos faz estar sempre conectado, nos faz ouvir o que queremos e quando queremos. Somos aqueles das WhatsApp, não conhecemos. Somos aqueles das histórias de Instagram, aprendemos a contar de nós mesmos desde quando somos pequenos. Nós somos aqueles da Snapchat
vivemos o presente como nunca. Nos conectamos com tudo, nos informamos sobre o próprio, nos apaixonamos muito. Somos aqueles do progresso médico. É mais difícil para nós conviver com a morte. Fazemos música com o EPO do computador, porque não é necessário ter os instrumentos musicais, nós somos aqueles do computador, nós entramos em ficção, dançamos o rap, não nos deslocamos para comprar roupas, nos trazem tudo em casa, nós jogamos com póquer online, tagamos os amigos nas fotos, temos um link, o Facebook. Esses são os jovens. Alguns entre nós, não sabem o que é o G8, porque nunca estudaram ainda. Mas os nossos pais nos pedem como fazer o log no Smart TV. Nós não somos piores, nós não somos melhores. Há tempo para descobrir-nos se seremos capazes ou não das grandes escolhas que deveremos fazer. No entretanto, eu creio que vale a pena ouvir o que têm para dizer os jovens, os meninos e as meninas de hoje. Isto é um rapaz de 20 anos com um grande blog. Por que eu digo isso? Porque não há dúvida que hoje nos encontramos numa nova geração de jovens. E nós falamos isso, ouvimos isso por eles mesmos. Não são melhores, não são piores do que nós. Aliás, eu digo que quando eu vejo, são muito mais corajosos do que nós. Eles tiveram que viver com famílias destruídas, tiveram que viver com famílias em que o pai fala do quê? Da amiga dele, onde a mãe quer ter um outro amigo com o qual conviver, e eles vivem sozinhos. Então, isso é muito duro para eles. Então, eu me encontro diante de uma questão, antes de mais nada, que é muito ampla, porque requer uma grande diferenciação. Também, considerando, isso foi dito com as duas perguntas que colocaram ao Monsenhor Carvalho, circunstâncias tão diferentes em que se encontram os jovens. Eu voltei agora do Japão mês passado, uma semana atrás. Encontrei os jovens, posso dizer, o quanto são diferentes as situações e as sensibilidades. Por isso, eu pretender de falar de jovens em geral e dos jovens do século XXI em particular, sem cuidar da grandíssima diferença entre uma pessoa da Europa, da América, da Ásia, da Oceânia, da África, gera a tentação de uma visão eurocêntrica. Por outro lado, não há dúvida que o que está acontecendo na vida religiosa na Europa está abrindo caminho também em outros lugares. Por exemplo, na América Latina, onde as situações são totalmente diferentes daqui. Que não haja vocações na Europa, quando não há nem sequer filhos para a sociedade, onde o problema, antes de ser vocacional, é um problema demográfico. Mais do que vocacional e religioso, onde há um elevado bem-estar, uma pessoa com uma aposentadoria social tem 600 euros, onde não há pobreza que vemos em outros lugares, não porque não haja pobres, mas nós não vemos. Então, que isto esteja acontecendo na América Latina, onde está cheio de jovens, milhões de jovens, onde ainda há um humus cultural religioso, para não dizer católico, onde há muita pobreza. Então, isso quer dizer que alguma coisa devemos aprender a ler alguma coisa. Considerando isto, poderíamos dizer que este novo humanismo que está surgindo, conhecido como cultura planetária, que está transformando o mundo inteiro, nós sabemos, numa aldeia global em que vivem homens e mulheres, com a influência dos
poderosíssimos meios de comunicação social que não são simplesmente processadores de dados, mas criadores de cultura. Propõem modelos de cultura, são fábricas de onde saem novas formas de comportamento. Com um inarrestável fluxo de imigrantes, de prófugos, com as recentes trocas de relações interculturais, o turismo, o neoliberismo, com outras formas de relação dos homens que se produza uma confluência para fontes comuns de cultura e que rompe a comunicação intergeneracional. Rompeu-se principalmente a cadeia de transmissão de um sistema de valores, aquilo que passava da família para a igreja, para a sociedade. Rompeu-se a cadeia de transmissão dos ideais, dos sentimentos. Os traços positivos desse novo humanismo, ao qual eu estou muito sensível, são, antes de mais nada, esse esforço da humanidade para atingir um contínuo progresso integral, que permita viver num ambiente mais humano, a serviço de todos. A recusa radical de todo tipo de totalitarismo, de dogmatismo, de fanatismo, que não facilita o sistema político da democracia. O respeito dos direitos das pessoas no exercício da liberdade, a agressividade diante de qualquer imperialismo, aos privilégios injustos de alguns setores ou classes sociais, a aspiração a um sistema mais justo, a estima para o pacifismo, para o ecologismo, todos os valores positivos sobre os quais é possível alavancar para entrar em sintonia com essa nova geração. Mas, ao mesmo tempo, é evidente que estamos assistindo a uma profunda mudança de valores, que está errando os primeiros princípios, já não digo morais, mas naturais. Como, por exemplo, o caso da família, da ideologia do gênero, que o Papa Francisco viu como uma forma de colonialismo cultural que está se impondo. O homem do século XXI, isto evidencia-se principalmente nos jovens, perdeu a esperança das utopias. É, portanto, incapaz de assumir compromissos sérios e a longo prazo. Diz, por que tanto custo a fazer escolhas mais definitivas? Porque caíram as utopias. E, tendo caído as utopias, o ceticismo, o futuro do mundo é uma sensação de cansaço que nos mergulha numa cultura do vazio que se caracteriza pela falta de valor, carência de ideologias que provocam um pensamento fraco. Por sua vez, isto cria uma ética da pura existência, a queda de valores estáveis que convida a viver ao cardápio. Cada um escolhe o que quer viver. Então, viver uma escravidão na moda, uma moda sempre passageira, corridas às fundações, vive-se uma grande confusão. Perdida a estrela polar, vive-se das pequenas estrelas, da arte, da cultura, do esporte. Com palavras do Papa Francisco, trata-se do fechamento ao imanentismo que não favorece a saída de nós para o encontro dos outros, para ser solidários na construção de um mundo melhor. Num contexto assim, poderia-se chegar à conclusão que os jovens perderam o sentido da vida, não só, mas que não a busquem mais, que dispensem, que para eles basta viver no presente, num momento mais fugaz, sem raiz, onde
fundar uma fé e sem futuro que possa ancorar uma esperança. E fazendo assim, eles cedem facilmente à tentação dos falsos paraísos, à cultura da diversão, do entretenimento, cheios de paixões e sem a força de amar. Vejam esse último artigo da República, essa última matéria da República de uma semana atrás. A situação dos jovens na Itália. Não a política e a religião. Para os jovens é o tempo, a era das paixões mornas, paixões tristes. E o Observatório de Moscou, quer dizer, um observatório sociológico. Num contexto assim, é fácil imaginar que a vida consagrada como projeto de vida não tem acolhimento neles, até naqueles que são mais próximos a nós. E os mais envolvidos, como animadores e colaboradores. Então, mesmo se muitos analistas descrevem assim o planeta jovem como salesiano, eu devo dizer que eu tenho jovens e jovens consagrados com uma visão distinta. Convictos, como dizia Dom Bosco, que os jovens são capazes de grandes sonhos, de empreendimentos empenhadores, de escolhas radicais. Dizia ele, porque até no jovem mais desgraçado há pontos sensíveis ao bem. O Papa Francisco lhe diz, eles necessitam de uma porta aberta para entrar. É suficiente que haja uma pequena frestinha onde começar e eles entram. Não precisam de uma grande porta aberta. É ali, naquele pedacinho que devem começar a construir. Eu ainda vou citar Dom Bosco, mas eu cito pelo fato que eu considero moderno e atual mais do que nunca. Contra qualquer forma de elitismo. Para Dom Bosco, o ponto de partida não é definitivo, é o ponto de chegada, o perfil de chegada. Então, o que eu quero fazer com jovens de hoje num centro de formação, até numa casa de formação, o perfil de saída. Então, que tipo de consagrado, que tipo de padre eu estou formando hoje, para qual sociedade, para qual estilo? Para Dom Bosco, esta é a grandeza. Para Domênico Sábio, que era uma filigrana do Espírito, ele podia falar de santidade abertamente e ele respondia, me ajude a ser santo. Ao Miguel Magode, que era um rapaz de rua, por que você não vem no oratório? Você vai encontrar um bom ambiente, você será feliz. O ponto de partida é relativo, o ponto de chegada é o que importa. Talvez os jovens não vão falar de significado, mas o que entendem quando buscam obcecados à felicidade é isto. Quando buscam com obsessão o amor, o sucesso, a realização pessoal. Estas e outras são suas inquietudes, que necessitam ser denominadas como tais, no final, com a finalidade de podê-las ordenar, disciplinar e finalmente ajudá-los a fazê-los tornar cientes e conscientes e projetos de vida. Mas onde estão então os problemas? Onde estão hoje também as oportunidades dos jovens em relação à vida consagrada? Vamos ver. A relação com a religião. Há um estudo sobre relação difícil dos jovens e a fé do Armando Matteo, que conhece muito bem o Planeta Jovem, porque foi durante anos assistente eclesiástico nacional da Federação Universidade Católica Italiana. No seu livro, A Primeira Geração Incrédula, ele faz uma análise, um diagnóstico do resultado, e resulta que nos encontramos diante da primeira geração incrédula porque não viveu o processo de socialização da fé. Os motivos são muitos. Em particular, a falta de um horizonte cultural, já falamos antes, na qual a fé significava, dava o horizonte de compreensão, dava o sentido ao mundo. Desta mudança cultural,
O 68 é um exemplo. Mais adiante, por ironia, a igreja apresenta-se como um lugar para viver e celebrar a fé para quem ainda não crê e não sabe quem é Deus. Por isto, requer de ter uma referência ao transcendente. Convidamos os jovens a dizer orações e não sabem e não sentem a necessidade de rezar. Por isso, a igreja deveria, antes de mais nada, tornar-se o lugar onde aprender a encontrar Deus, dizia o Monsenhor antes. Carvalho, sem um encontro pessoal, dificilmente. O Papa Bento também dizia: no início da fé há o encontro com uma pessoa que ama você, não com um conjunto de crenças a serem assumidas ou celebradas. A causa dessa interrupção da transmissão da fé está identificada na sociedade em geral. Do lado da juventude, e o adulto olha isso com inveja. Adultos que roubam espaços a recursos destinados aos jovens. E aqui, por exemplo, esse estudo diz como hoje há muita dificuldade também para os adultos em reconhecer que não são mais adolescentes e que não conseguem encontrar a própria responsabilidade. Em harmonia com o projeto histórico da Igreja do Papa Francisco, que vê essa nova etapa da evangelização sobre o querigma. Não podemos esquecer, não é sobre a evangelização no mundo contemporâneo, como os evangelhos anunciados, só o querigma, ou seja, isso quer dizer no ponto de início da fé. O Papa Francisco quis ligar esta experiência fundante que é a Páscoa. Então, é necessário uma igreja que se coloque a dar tempos e espaços aos jovens. Uma igreja com vontade de escutá-los, sem respostas prefabricadas. O empenho em acompanhá-los como companheiros de caminho. Desse ponto de vista, Papa Francisco, quando mandou a mensagem, referiu-se novamente ao encontro dos discípulos de Êmaus. A primeira que Jesus faz, como bom catequista, é tornar-se companheiro de caminhada daqueles jovens decepcionados, aqueles apóstolos decepcionados. Ele vai iluminar a mente deles, esquentar o coração deles, mas principalmente vai trazer a eles um encontro pessoal. E o que significa isto? Uma conversão profunda? Deve-se revisitar as estruturas, é preciso rever as estruturas, os horários, os tempos. Está surgindo uma nova geografia da salvação. E como eu disse antes, uma questão de primeira importância de sobrevivência, já não das congregações, mas do cristianismo na Europa. É preciso essencializar a fé. Dedicar tempo ao primeiro anúncio, principalmente aquilo que uma vez diziam os jovens no encontro da Conferência Episcopal da Europa, ao qual haviam sido convidados os jovens de toda a Europa. Quando eles falaram, o que disseram? Não nos falem de Cristo, tragam-nos a um encontro com Cristo, levem-nos a um encontro com Cristo. Eu gosto de dizer, completando as duas coisas, dizer aos jovens, não se deve dizer Deus, deve-se dizer e dar Deus. Ou seja, deve-se levar ao encontro com Deus. Um novo humanismo, como este que estamos vivendo, necessita de um novo cristianismo. Um novo cristianismo que redescubra com jovens e para jovens a carga humana e humanizadora do cristianismo. Pensar que o cristianismo é uma ameaça para a própria felicidade quer dizer não ter entendido realmente onde se encontra a bondade do Evangelho. Se uma pessoa pensasse só na forma em que começa o Evangelho de Mateus, quando no capítulo 5 começa o exórdio de Jesus na vida pública, apresentando um programa de felicidade.
de beatitude. Esse é o cristianismo. Um projeto de felicidade, com pessoas que tenham a coragem de fazer juntas aos jovens aquilo que anunciam. Do que se falou, não basta a palavra se ela não é acompanhada pelo testemunho. É necessário criar comunidades alternativas que vivam daquilo de que falam, que renunciem à idolatria do dinheiro, que hoje se tornou a autêntica idolatria do poder, que experimentem a liberdade de serem amados por Deus e, portanto, capazes de amar entre eles e de amar. Há o sonho de um novo cristianismo, não mais cronológico, fundado sobre o conjunto de rituais e passagens, mas cairológicos. É preciso criar experiências que realmente levem ao encontro com Cristo, que criem kairos. Isto implica inventar kairos, ou seja, oportunidades abertas a todas as faixas de crentes. Iniciativas personalizadas, graças às quais cada um possa calibrar a própria relação com Deus antes que com a doutrina. A causa do reino antes que com questões morais. Ao sentido da prosperidade antes que o rigor eclesial. É preciso de um cristianismo que se preocupe mais da transmissão da gramática da vida cristã do que indicar um modelo concreto de como vivê-la. A fé não é uniforme. É sempre uma expressão de liberdade de cada um, que através de percursos subterrâneos e muitas vezes complexos, converte-se à fé. E há algumas comunidades, por exemplo, a comunidade de Vosi, a comunidade TC de Camaldoli, aqui na Itália, fizeram, a meu ver, esta essencialização da fé, uma síntese feliz com esse contexto pós-moderno em que vivemos. É óbvio que numa sociedade cada vez mais secularizada e pós-cristã como esta aqui da Europa, a religião não tem se enfraquecido na experiência dos jovens e na visão das coisas. Não devemos nos surpreender se o universo simbólico se torne para eles cada vez mais estranho. Não é só um problema de linguagem, é principalmente de uma forma de vida. Qual é a realidade, o que está acontecendo? Porque se não há troca, os jovens vão abandonar a igreja. Vou ler o que diz o documento de preparação ao sínodo. Ele diz, no número 1, diz assim, documento feito feito pela comissão que prepara o sínodo para toda a igreja. Tendencialmente, é mais útil em relação àqueles que estão para além da roda das relações pessoais. Os jovens alimentam muitas vezes desconfiança, indiferença e indignação para com as instituições. Isto não diz respeito só à política, mas também investe cada vez mais as instituições de formação e a igreja. Gostariam de uma igreja mais próxima às pessoas, mais atenta aos problemas sociais, mas não acham natural que isto aconteça no imediato. Tudo isto acontece num contexto em que a pertinência e a prática religiosa se tornam cada vez mais traços de uma minoria. Os jovens não se colocam contra, mas estão aprendendo a viver sem o Deus apresentado pelo Evangelho e sem a igreja, salvo formas de religiosidade e espiritualidade alternativas.
pouco institucionalizadas, ou então refugiar-se em experiências religiosas com grandes matrizes identitárias. Em muitos lugares, a presença da igreja está se tornando menos capilar. Resulta, assim, difícil encontrá-la, enquanto a cultura dominante traz instâncias contrastantes com os valores evangélicos, que se trate de elementos da própria tradição ou da declinação local de uma globalização de tipo consumista e individualista. Por isso que esse novo humanismo requer um novo cristianismo, que é aquilo que o Papa Francisco, alinhado com o Vaticano II, e não há dúvida com a Aparecida, está tentando levar adiante como projeto histórico da Igreja. Então, qual é a atitude dos jovens em relação à vida consagrada? Nessa altura, a pergunta é: qual é a estima que os jovens têm da vida consagrada? Mesmo se na Espanha eu participei na Assembleia da Confern em outubro de 2015, onde fui convidado, antes da minha intervenção, uma irmã apresentou o resultado de uma sua pesquisa sobre o lugar que a vida religiosa tem no imaginário dos jovens na Espanha. Devo dizer que me deixou impressionado, ouvindo que estava exatamente no último lugar de suas preferências, como escolha de vida. Como uma expressão dura, como: para que serve nessa época a vossa vida? É um desperdício. Eu creio que, no conjunto, os jovens tenham simpatia pelas escolhas corajosas que a vida religiosa implica, mas não estão se identificando com muitas das expressões da nossa vida religiosa. O fato evidente dizia que até os animadores, aqueles que são mais próximos a nós, mais envolvidos na missão, sentem muito bem conosco. Participam em muitas das nossas atividades, mas não querem ser religiosos. Não devemos nos admirar se o fato que a Jornada Mundial da Juventude seja cheia de jovens entusiasmados, mas as casas de formação sejam vazias. As razões podem ser muitas, culturais, principalmente no sentido que, numa sociedade que fez da liberdade, do direito à autodeterminação e à autorização um absoluto, uma sociedade que fez da sexualidade e do prazer um verdadeiro culto, e uma sociedade que fez da riqueza aquilo que torna mais fácil a vida, torna-se muito difícil entender que a obediência, a castidade e a pobreza são valores que realmente levam a uma verdadeira realização da pessoa humana. Mas entre essas razões há também a falta de conhecimento daquilo que constitui a identidade dos consagrados. Grande parte da crise é culpa nossa, queridos irmãos e irmãs. Sabem por quê? Eu vi isto na Índia, num encontro com superiores gerais. A pergunta que eu havia ouvido num congresso pequeno, organizado pela Whisky, eu não sei se o Monsenhor Carvalho já estava lá, no Brasil, acho que ainda era o presidente. Então, a representante da Índia disse: quando as pessoas têm necessidades materiais, vêm nos procurar. Quando têm necessidades espirituais, vai buscar em outros lugares. O que significa isto? Significa que somos social service, ou seja, empregados sociais, trabalhadores sociais, social workers, que não deixam ver a identidade profunda. Quem somos? Muitas vezes a nossa identidade é identificada não por aquilo que somos, mas por aquilo que fazemos, confundindo a missão com os serviços, que são muito diferentes. O jovem
Os nossos mais imediatos colaboradores admiram a nossa incansável trabalho e generosidade, mas não conseguem ver as motivações mais profundas, o absoluto de Deus, o encanto de Cristo, o empenho pelo seu reino. E estas três razões seriam suficientes se tornássemos visível para continuar a dar novamente encanto à nossa vida, mas para fazer coisas que todos fazem, por que tantas renúncias? E esta confusão entre missão, que significa ser portador e sinais de Deus e do seu amor, e serviços educativos, sanitários, sociais, fez com que os jovens não vejam os religiosos cada vez menos presentes nas obras, mesmo pelo número cada vez mais reduzido de pessoal. Às vezes eu me pergunto, uma vez que os jovens se tornam consagrados, o que estamos comunicando a eles? A riqueza de um carisma? A beleza de uma espiritualidade? O dinamismo de um espírito? Ou simplesmente obras a serem administradas? Porque o que sentem é exatamente que estão caindo em seus ombros grandes obras a serem administradas, mais do que um carisma a ser levado adiante. Eu devo concluir, porque já tem muito tempo, vocês vão receber o texto completo, então só quero concluir com isto, porque não posso não dizer. Como, portanto, comunicar aos jovens de hoje a beleza e a validez da vida consagrada. Eu creio que a linguagem do Papa Francisco nos coloque no caminho certo, e repito, a linguagem verbal e gestual. Escuta empática, imensa simpatia, acolhimento incondicionado, cordialidade verdadeira, abertura do alma e renúncia a qualquer tipo de dogmatismo e rigidez. Verdade dirigida à caridade e à escolha para o homem sofredor, uma atitude misericordiosa de Jesus, portador da alegria do Evangelho. A única campanha vocacional que possa ser visível, acreditável e fecunda será a própria vida dos consagrados. Uma vida boa, bela e feliz. Obrigado. Muito bem, agradecemos Dom Chaves por esta intervenção, na qual nós observamos a abordagem experiencial e também o existencial para o problema, partindo do tema daquilo que será o próximo sínodo dos bispos, jovens, discernimento vocacional, com rápidos acenos, nos descreveu a nova geração dos jovens, situações e circunstâncias em que os jovens vivem, a profunda mudança dos valores, a relação com a fé, a relação com a vida consagrada. De alguma forma, também ditou uma linha sobre a qual proceder, aquela de criar experiências, ele chamou Kairos, que levam os jovens a Cristo, na linha do Papa Francisco, ou seja, comunicar a vitalidade da nossa vida através de uma linguagem verbal e gestual. É claro que antes de pensar nas obras, a forma comum de apostolado da vida consagrada é a própria presença e a própria testemunhança, e as obras adquirem valor na medida em que os religiosos que as animam, as vivem como experiências carismáticas e não como empresários. Vamos fechar, então, com a intervenção do Padre Chaves, os relatórios da manhã, e agora abre-se, dá a voz à Assembleia, porque quem quiser pode intervir. Temos um pouco de tempo para fazer perguntas aos oradores e receber respostas.
Vale a regra que eu falei antes, quem está fora desta sala para fazer as perguntas deve vir aqui nesta sala, porque senão os microfones não se podem conectar. Sou das Irmãs Apostolinas e venho representando a Conferência dos Religiosos do Brasil. O senhor colocava no final da sua fala coisas importantes sobre a questão de não ser empreendedor, que o jovem se apaixona pelo testemunho que dá, não busca. Mas na experiência que a gente vê no Brasil, o Dom João Brás conhece também a realidade, a gente vê crescer muito as vocações no meio de novas comunidades, com um fundamentalismo muito grande, com o retorno de uma vida religiosa, consagrada, num modelo muito radical, não no sentido do radicalismo evangélico, mas de regras, de observâncias, de certos sistemas, com uma vivência, sim, muitas vezes ligada ao social, mas uma estrutura de vida muito rígida, muito dura. Enquanto que as congregações muito inseridas dentro da realidade local, com uma visão profética, uma busca de abertura, despojamento de estruturas, têm pouquíssimas vocações. Como o senhor interpreta essa realidade? É com muita alegria que eu ouvi a intervenção do padre, do reverendo padre. Desculpem, mas o som vai e vem. Foi realmente pertinente, nos convida a uma vida religiosa autêntica. Nós temos fraquezas, é verdade? Mas, de um lado, temos essas fraquezas, mas do outro, temos preciso reconhecer a vida que vimos religiosos, como na Espanha. Foi dito, os jovens estão felizes de ver pessoas consagradas, consideram a escolha destas pessoas uma escolha autêntica, corajosa, mas não querem ser religiosos. Então, a minha pergunta: como devemos fazer? O que podemos fazer para convidar os jovens, para convencê-los que hoje eles são envolvidos em muitas coisas, esporte, sexo, outras coisas, e que não querem viver a pobreza evangélica? Quando nós pedimos a eles de colocar tudo em comum, quando falamos a eles de escolher Cristo como esposo, quando falamos para eles de vir e não querem, hoje eles procuram casamento, as coisas materiais e aquelas pequenas estrelas, como disse o padre, as pequenas estrelas. Então, o que devemos fazer hoje para convencer os jovens? Vamos responder esse primeiro grupo de perguntas. Então, a primeira pergunta sobre por que aqueles grupos, aqueles novos movimentos que tendem a ser mais radicais, conseguem ter mais oportunidades. Antes de mais nada, eu acredito que se há um grupo dentro do qual estão amadurecendo uma fé, e, portanto, a radicalidade
que por si próprio implica o Evangelho, isso é mais fácil de se entender. Mas fazer uma proposta a um jovem de hoje para uma vida radical, sem antes mais nada fazê-lo encontrar o Senhor, levá-lo a esse encontro como uma experiência de fé e de amor, dificilmente ele vai encontrar a mesma resposta. Quer dizer, há aqueles microclimas ambientais em que, na realidade, este tipo de respostas podem ser dadas. Então, isso quer dizer que a nossa, como é desafiada a nossa pastoral juvenil. Às vezes, o senhor Carvalho dizia a nossa pastoral juvenil é uma pastoral de diversão. Então, como fazê-la passar de uma pastoral de diversão para uma pastoral realmente de amadurecimento das pessoas, em todas as próprias dimensões, até levá-las a serem realmente pessoas de elevado espírito humano, mas também capazes de escolhas. Então, eu creio que é fruto principalmente de um ambiente em que esse tipo de vocações pode emergir. A segunda pergunta, e esta é uma pergunta um pouco articulada, antes de mais nada, a respeito da pastoral vocacional, no sentido de dizer, não pode ser uma coisa exclusiva, a pastoral vocacional exclusiva dos delegados, mas deve envolver todos. Isto é exatamente o que se quer dizer quando fala-se de cultura vocacional. Cultura vocacional quer dizer, em primeiro lugar, ter uma concepção da vida como vocação. E disto já nos falou o Monsenhor Carvalho. A vida em si própria é vocação, no sentido que somos provocados sempre por tudo e por todos. Então, ou seja, somos chamados cada vez a responder. Evidentemente, dentro disto, é explicitamente a vocação cristã, como diz Jesus, e a vocação para a vida religiosa como um convite praticamente a fazer nossa a forma em que viveu nesta terra. Então, a primeira coisa da cultura vocacional é, sem dúvida, a concepção da vida como vocação. A segunda, porém, é que todos têm a ver, de fato, com uma proposta vocacional. Tem a capacidade de comunicar esta visão. Caso contrário, torna-se um contrassenso. Por quê? Porque o delegado, assim chamado da pastoral vocacional, está fazendo uma obra quase que de proselitismo, mais do que de um ambiente completo no qual, como eu disse antes, um microclima onde, de fato, podem amadurecer as grandes escolhas e onde as próprias vocações podem surgir. E depois, de onde vem as experiências que permitem realmente entender que é bonito ser para os outros. E, portanto, começa-se realmente a pensar que é possível dar uma orientação à vida com esta perspectiva tipicamente vocacional. Eu estou perfeitamente de acordo consigo que hoje, mais do que nunca, não depende de um delegado, porque isso seria novamente voltar ao proselitismo, mas antes criar aquela cultura vocacional na qual devem emergir todo tipo da vocação dentro da igreja. A segunda pergunta era como falar aos jovens que já são consagrados e, antes de mais nada, na mesma capacitação para tornar-se agentes vocacionais, mas principalmente como fazer com que se torne uma pastoral juvenil em que podem concluir-se com uma pastoral fecunda vocacional. Quanto à terceira pergunta, antes de mais nada, não há dúvida que este próximo sínodo dos bispos é um dos elementos mais significativos dos últimos tempos.
porque tem a ver, efetivamente, com um dado real, que é o abandono dos jovens, o abandono da igreja por parte dos jovens. Portanto, o Papa Francisco, a primeira coisa que ele disse foi: devemos, antes de mais nada, de escutar todos, não apenas uma roda daqueles que podem vir a nós, mas todos. Aquele encontro que haverá no mês de março, abril, eu não me lembro agora a data, é por volta do domingo das Palmas. Então, leva exatamente a isso. E isso, antes de mais nada, quer dizer ter a coragem de enfrentar a mesma situação. O segundo é realmente como fazer com que hoje a fé possa ser apresentada em uma forma tal que possa se tornar realmente um elemento enriquecedor da pessoa, da sociedade, do nosso mundo. Deste ponto de vista, é claro que a possibilidade de ter uma maior fecundidade vocacional. Lembro a última. Como fazer para convidar os jovens de hoje à vida consagrada? Muitas dessas coisas já foram ditas pelo Monsenhor Carvalho na intervenção precedente, quando falava, dependendo de cada um dos contextos da sequela de Cristo, e principalmente não esconder o caráter exigente do Evangelho com escolhas radicais. E desse ponto de vista, é um caráter também contracultural que não pode. Eu estou pensando em outras coisas, devem ser fruto daquilo que vai se apresentar amanhã, quando vai se apresentar toda a série de experiências vividas. Eu sou Adelaide, venho da Índia. Eu sou presidenta da federação. Muito bem, eu gostaria evidenciar aquilo que foi dito sobre a Índia, ou seja, que muitas pessoas não olham para o carisma, mas isso deve ser evidenciado. Por exemplo, estivemos no Vietnã e vimos que as congregações não se dá a possibilidade de administrar escolas nem outras situações. E vimos que há 3.000 membros de foculares que estão ali como testemunha do carisma e gostariam unir-se, e há listas de espera grandes para ingresso no seminário, pelo menos pelo que me foi dito quando estive no Vietnã um mês atrás. Portanto, eu creio que seja muito importante que a pastoral familiar e a pastoral juvenil funcionem, trabalhem juntos, exatamente para fazer-los entender o nosso carisma e aquilo que cada um de nós, religioso ou religiosa, tem para oferecer, porque muitas vezes a família desencoraja os jovens, porque não sabem que fim levarão esses jovens e se um dia voltarão para suas famílias. Portanto, eu creio que essas pastorais deveriam trabalhar juntas para, fazer com que possam responder plenamente à chamada do Senhor. Mais umas 2 perguntas. Levantem bem a mão de maneira que possam entregar o microfone, possam ver bem e entregar o microfone.
Conferência dos Religiosos e das Religiosas de Salvador. Foi muito interessante o que o senhor expôs um minuto atrás e eu creio que é importante também como ter uma cultura vocacional, porque às vezes o que acontece no nosso país é que não temos uma cultura vocacional e é difícil para nós integrar esse aspecto da cultura vocacional. Nós ouvimos não ouvimos no âmbito da educação, não ouvimos no âmbito da família e às vezes algumas comunidades trabalham individualmente, mas como fazer com que os sacerdotes também entendam aquilo que quer dizer a cultura vocacional? Estou de acordo com o fato que o testemunho é muito importante, o testemunho que devemos oferecer, mas eu creio que os jovens não esperam apenas de nós que sejamos bons ou boas religiosas, mas esperam de nós a santidade, porque aspiram realmente a muito mais. Eu creio que os jovens estão buscando algo mais. É verdade que o mundo oferece a eles diferentes situações, mas este mundo também os cansa. E muitas vezes eles não querem este mundo, esses jovens, eles esperam algo mais. E é também muito importante, a meu ver, aquilo que nos foi dito. Não devemos ser operadores sociais, não devem ver apenas as obras, as estruturas. Às vezes eles veem apenas aquilo que vemos e não aquilo que somos. Então, como fazer entender no que consiste a cultura vocacional? Obrigada. Eu vou cumprimentar todos aqueles que falaram hoje pela manhã e que levou a gente fazer uma profunda revisão da nossa vida também. Não só da nossa prática no campo pastoral, mas também da nossa vida. E queria reforçar aquilo que a presidente da CRB Nacional do Brasil, eu sou serva de Maria do Brasil, e queria apenas dizer que reforçar o que ela falou no sentido dos movimentos, novos movimentos, a fundação de novas comunidades, que são muitas no Brasil, muitas. Então, a nossa proposta, tantas vezes, se dilui no meio de uma proposta em que a pessoa não é retirada do seu lugar para assumir e encontrar outras coisas, mas ela vive a sua consagração, a sua promessa, que não são votos, no lugar em que ela está, ou na família. Pode ser mãe solteira, pode ser mãe de família, pode ser um profissional liberal, pode ser uma pessoa até de idade que precisa de assistência. Todos têm o direito realmente de se consagrarem. E aquilo que mais eu me pergunto, e pergunto aqui ao nosso Dom João Avis, que é da nossa terra, Dom Carvalho, que é primo do Brasil, enfim, nós somos da América do Sul todos, entende? O apoio que os bispos locais, o apoio que os arcebispos dão para esses movimentos, e que muitas vezes eu chamo que nós somos o Vaticano II, mas somos bem antes do Vaticano II, pela espiritualidade e pela caminhada, enfim. Bem, eu pergunto que nessa hora, muitas vezes, nós não somos lembradas, não temos a presença assim, de confirmação dessas pessoas que têm o serviço de presidir esses carismas dentro de uma igreja local. Porque uma igreja local se completa. Eu não quero dizer que os novos movimentos não devem existir, mas é preciso haver um equilíbrio em tudo isso.
ter realmente olhar com carinho de fé, para poder realmente... eu gostaria que os senhores bispos, aquele que colocou aí a nossa... o salesiano, que nos falou tão bem, mexeu com o nosso coração, entende? Dessem alguma diretiva para a gente sair daqui animada. Muito obrigada. Possiamo rispondere a queste? Podemos responder a essas 3 perguntas. Então, a última era endereçada à Sua Eminência. In parte anche al signor Carvalho, perché è gallego, quindi è vicino al portoghese. Allora, sulla prima, evidentemente il fatto che noi facciamo delle opere sociali importanti non è relevante. A única coisa que nós devemos lembrar é que nós não somos simplesmente filantropos. Nós somos apóstolos. Em tudo o que fazemos, devemos revelar que Deus Caritas est. Ou seja, aquilo que nós temos que manifestar é a proximidade, o carinho de Deus que se manifesta em nossas obras. O problema é quando não se manifesta isto, e a única coisa que sobra são os serviços sociais que nós prestamos. Então, o que se faz para tentar realmente mudar isto? Mudar as obras, a presença. Uma obra é simplesmente um centro de serviços. As pessoas são beneficiadas, muito bem, então está tudo bem. Uma presença. Mas uma presença de um carisma quer dizer que suscita, antes de mais nada, interrogações. Quem são estes? Por que vivem juntos? Quais são os valores em que eles acreditam? Quais são os ideais que os envolvem? Então, como sabemos que lá realmente há um carisma? Porque ele tem a capacidade de envolvimento das pessoas, não só dos que vêm egoisticamente para beneficiar de um serviço prestado. E o terceiro, quando produz realmente no território uma autêntica relevância, torna-se um pulmão social, um pulmão cultural, um pulmão religioso. Então, cabe a nós completar os serviços que prestamos com aquilo que deve ajudar a ver a nossa identidade e, portanto, descobrir qual é realmente a beleza da vida consagrada. Brevemente, sobre a segunda, eu já disse antes, a cultura vocacional, que é um termo inventado pelo Papa João Paulo II, eu volto a dizer que consiste fundamentalmente na concepção da vida como vocação, e essa é a primeira coisa que deve ser bem clara e estar bem presente. Todos têm a ver, no nosso caso, com a pastoral com jovens. O segundo é que, efetivamente, é uma situação que é compartilhada. Portanto, se eu sou um professor ou um educador interno, mas que, em vez de promover este tipo de antropologia, uma antropologia de relação aberta, solidária, proponho somente o sucesso pessoal, uma visão imanentista, uma visão egoísta, dificilmente dentro daquela obra acontecerá algo de bom, porque realmente não há uma cultura compartilhada por todos do ponto de vista vocacional, que deve concretizar-se num projeto educacional. Por isso eu dizia, qual é o perfil dos jovens que nós temos nas nossas diferentes presenças. Então, a terceira, Sua Eminência. Eu não sei se eu entendi bem. Vou tentar.
esse nascimento de muitos movimentos, de novas realidades, eu creio que se são realmente, vamos dizer assim, reconhecidos pela Igreja, devem ser considerados como coisas extremamente positivas, boas, e não em oposição aos carismas históricos, não. Não, porque senão nós deveríamos dizer que o Espírito Santo está contra o Espírito Santo. E isto não é bom, porque uma casa dividida, ela cai. Mas isso vale para o demônio, não para o Espírito Santo. Vocês entendem? Outra coisa são os falsos fundadores, né? E nós temos muitíssimos. Né? Nós temos que ver mais ou menos com 15. Né? Alguns são verdadeiramente loucos, mas loucos. Loucos de hospital. Sim. Pessoas desequilibradas, que têm um caráter que deve se impor e que queimam gerações, Então, a igreja deve ver isto sim, deve cuidar disso. Mas essa integração dos valores antigos e novos sob o mesmo espírito, isto é necessário. Não vamos duvidar desses movimentos novos. Ultimamente estou pensando no Espírito Santo menos como estabilizador e mais como um desestabilizador. Ou seja, aquele que coloca as coisas em movimento, aquele que nos faz sair de onde estamos, mas não para nos concentrarmos sobre outra moda, mas para concentrarmos sobre aquilo que nós deixamos, que é o Evangelho. Isto, quer dizer, então, esta visão de conjunto, a diversidade, não cria problemas à unidade da igreja. Isto não. Pelo contrário, enriquece. Mas a diversidade deve manifestar esta capacidade de comunhão, isto sim. E nós estamos caminhando, não é uma coisa que é dita e feita. Estamos buscando, mesmo no plano jurídico, nós estamos procurando o nome, estamos pensando mais ou menos dessas novas realidades que reúnem todas as coisas, também a vida matrimonial. Então, como fazer como se chama essa realidade, como vamos chamar essa família eclesial, mas com esta consagração que nós vamos estudar essas coisas mais tarde. Nesse sentido, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas é um pouco nessa direção, certo? O senhor Carvalho também quer completar. Quero completar como primo do Brasil. Então, vou falar galego. Vou responder em espanhol. A senhora acrescentava algo mais. Ou seja, que os bispos... A senhora estava acusando os bispos, né? Frequentemente, os bispos falam dos movimentos e não estão presentes, porém... Sim, nos movimentos, mas não na vida consagrada. Pois bem, pergunte então aos seus bispos, porque nós, quando falamos da vida consagrada em geral. Mas eu entendo muito bem o que a senhora quis dizer e, de fato, sendo religioso, eu agradeço a Deus pelo fato de ter tido, graças ao Espírito Santo, um Papa religioso, que nós temos ainda, porque é verdade que no passado parece, pelo menos essa é a minha impressão, que existiam apenas os movimentos. Mas isto questiona nós também, religiosos e religiosas, durante o sínodo sobre a evangelização. Um religioso
conhecido por todos, e bispo, escreveu uma matéria sobre o Observatório Romano, para o Observatório Romano, e afirmava que a vida consagrada das religiosas, principalmente, havia terminado. Portanto, o mal não se encontra só fora de nós, mas dentro de nós também. E a última homilia do Papa Bento, em 2013, 2 de fevereiro, que eu considero realmente um testamento do Papa Bento para a vida consagrada, porque foi a última intervenção dele, dizia que os consagrados não devem unir aos profetas de maldição, porque eu penso que entre os consagrados há muitas pessoas que acreditam que a vida consagrada vai terminar ou está morrendo, e isto impede de serem pessoas audazes, corajosas e não convidar os outros a unir-se a nós. Estou falando da pastoral vocacional. Eu penso, José, religioso, acredito ou não acredito na atualidade da vida consagrada? Eu creio nisso, sim ou não? Porque se eu não acredito, então não vou propor isto aos outros. Então, espero que este congresso sirva a todos nós para propor aos outros algo. Mas devemos também examinar-nos pessoalmente, né, e motivar-nos. O que está acontecendo agora, nós religiosos também, é que devemos rever a missão na igreja, a missão da vida consagrada na igreja. Outro dia eu conversei com um grupo de religiosos, dos quais não vou falar o nome. O fundador deles era um fundador jordano que fundou um instituto religioso. Eu dizia para eles, eu tenho a impressão que vocês estão fazendo o caminho ao contrário. De religioso, vocês estão se tornando sacerdotes diocesanos, porque todos são párrocos, Isso, naturalmente, é melhor seguir um seminário diocesano, então, neste caso. Dom Pasquale também citou alguma coisa, ele aprendeu isto na Índia. Se isto é verdade, e esta é uma coisa muito séria, quando eles necessitam de pão, vêm nos procurar. Quando necessitam de Deus, vão em outro lugar. Isto é muito grave, isso é muito sério. Eu fico feliz se as pessoas vêm quando necessitam de pão e nós temos a obrigação de dar o pão a elas, e se não temos, vamos buscá-lo. Mas é muito sério, é muito grave se eles depois vão procurar outras pessoas quando necessitam de Deus. E quero concluir com a vida consagrada. Se realmente quer ser vital, no presente e no futuro, deve ser profética. O Papa, sobre isto, ele insiste muito. Então, devemos nos perguntar, onde está a profecia da vida consagrada? Onde se encontra? Só para confirmar isto da mentalidade interna da igreja, errada em relação à beleza e à continuidade dos carismas na história da igreja. Em 2011, quando eu cheguei em Roma para este trabalho com os consagrados, sentia-se muito a expressão latina, aprender Lars Moriendi, falava-se em latim porque parecia mais bonito. O que era esta arte de morrer? Então, as congregações deviam convencer-se que deviam morrer. Isto já se dizia em alguma universidade também, em Roma. Estou falando em Roma. Então, eu perguntava-me, mas será que se referem ao velho religioso? Então, sim, esse homem velho religioso, aquele deve morrer, mas o carisma, que alguns estão definindo o fim de um carisma, que há congregações em que uma parte já definiu a própria morte. Nós vamos viver felizes, mas vamos morrer. Há uma congregação que não quer mais jovens, porque eles incomodam.
estes já estão mortos. Isto sim existe. Há isso. Então é preciso lembrar que o carisma não veio do homem ou da mulher, e nem do bispo. O carisma vem de Deus, através de uma pessoa. Então, se Deus quer que morra, então que o faça morrer. Mas que nós o matamos, isso é uma heresia espiritual. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo.